Meus amados irmãos, os irmãos que têm nos acompanhado também pela Rádio Missões, hoje eu pretendo encerrar então a série de sermões lá nos 10 mandamentos, e nós vamos ler então o último mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Eu vou aqui ler apenas o versículo, poupar um pouco a garganta, mas apenas o verso de número 17, do capítulo 20 de Êxodo, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu gostaria, irmãos, de pensar com vocês hoje sobre uma defesa à propriedade privada. Uma defesa à propriedade privada. Tanto crentes como não crentes, todos são sustentados pela providência de Deus. A Bíblia nos ensina que quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais é Deus. É Deus quem nos faz prosperar, como também é Deus que nos empobrece. Os irmãos devem observar que na história de Israel, o sucesso que Israel tinha dependia de Deus. Mas o fracasso que também Israel tinha é quando Deus tirava a mão dele sobre Israel e entregava Israel aos seus inimigos. E quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos perceber que os Salmos cantam que Deus, Ele não só sustenta o sol, a lua, né, a terra e céu, mas Ele diz que tudo que existe, até aquilo que nós não conhecemos, Deus está sustentando, Deus está amparando, e Deus então está administrando cada coisa. Então, chamo a atenção dos irmãos para o verso de número 17, porque ele está falando algo que depois do pecado enraizou no coração humano. E um dos pecados que enraizou no coração humano é a cobiça. E a cobiça é o desejo de nós termos aquilo que não é nosso. É um desejo desenfreado do ser humano de querer e de possuir aquilo que não pertence a ele. Isso por causa do pecado. E essa fraqueza, ou melhor, esse pecado, ele é resultado de alguém que não entendeu quem Deus é. Eu falei para os irmãos aqui no começo da exposição dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos nos ensinam quem Deus qual é o caráter de Deus e como Deus quer ser servido. O mandamento não foi dado para a salvação. Entenda isso. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia prega uma salvação por obras depois do pecado. Mas a lei de Deus foi dada para nós conhecermos quem Deus é, para nós sabermos qual é a vontade de Deus e agora para nós entendermos também quem nós somos. Ou seja, na medida que nós vamos estudar a Bíblia, assim como Paulo diz que quando ele conheceu a lei, e aí então que o pecado aflorou no coração dele, porque mostrou a verdadeira natureza que há no coração humano. Ou seja, a inclinação que nós temos de cometer pecados contra Deus. Então, a cobiça, segundo as Escrituras, é um desejo desenfreado de querer algo que não é meu, de querer algo que Deus não deu. Que Deus não deu para mim, mas deu para outro. Então, ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí, então, há uma série de repetições aqui. Então, meus amados irmãos, compreenda isso. E eu comecei dizendo que Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos alimenta, e Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso sustentador. E é esse conhecimento que deve nos ajudar a evitar, ou melhor, a não pecar de acordo com esse último mandamento. Não cobiçarás. Se é Deus quem dá, se é Deus quem supre, se é Deus quem nos alimenta, se é Deus quem cuida de nós, então, na verdade, eu devo ter uma postura de adoração, de reconhecimento de quem Deus é, na esperança que Deus dará a mim aquilo que eu necessito no dia a dia. Mas como que esse mandamento é desenvolvido ao longo das Escrituras Sagradas? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aí, amados irmãos, que
A cobiça, na verdade, ela está revelando em nós um descontentamento com Deus e com aquilo que Deus faz conosco. Eu chamo a atenção dos irmãos para alguns textos bíblicos, lá em Hebreus capítulo 13, por exemplo. Hebreus capítulo 13, nós encontramos algo muito importante ali, como em toda a Bíblia. Hebreus capítulo 13, e o versículo de número 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Desculpa, irmãos. Uma mosca aqui entrou no meio. Hebreus 13, capítulo 5, então diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Então, o que o texto está nos ensinando? Que uma pessoa avarenta é uma pessoa descontente com Deus. Ele não está contente com o alimento que Deus dá para ela, ele não está contente com a roupa que Deus dá para ela, ele não está contente com os recursos que Deus tem dado para ele, ou seja, não está contente com o seu salário, não está contente com as coisas que tem, que ele adquiriu de Deus. E por isso, então, o seu coração, ele deseja mais e mais e mais, de uma maneira desenfreada. É como alguém que está preso a um vício e ele não consegue se libertar daquilo. Mas observe que a exortação do autor de Hebreus é: seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, você precisa ter uma vida de satisfação em Deus, estar contente com tudo que Deus faz na sua vida. Essa é a ideia que o texto está passando aqui. E ele continua dizendo: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Observe que o mandamento, ainda que seja algo que tem a ver com o nosso próximo, ele está ligado diretamente a Deus. E por que isso? Porque Deus diz: olha, eu não abandonarei vocês, eu não deixarei vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas quando o cuidado que Deus está dando para nós, ou para mim, ou para você, isso não te satisfaz, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve nesta noite, você tem um coração avarento. Percebe? Se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, ou se eu fosse casado com aquela mulher, ou se eu fosse casado com aquele homem, ou se eu tivesse servos ou empregados daquela maneira. Ou seja, alguém que está buscando sempre alguma coisa, e o motivo disso é o descontentamento com Deus. É o descontentamento com Deus. Então, olhe para a sociedade. Não são ações afirmativas, não são políticos que vão organizar o coração humano. O pecado que está no coração humano é o pecado da avareza, ou seja, o ser humano como um todo, ele está descontente com Deus. Ele não quer que Deus o administre, que Deus governe sobre a vida dele. Ele acha que tudo que Deus faz, se alguns que creem em Deus, né, e mesmo que não creem, ele tem no seu coração essa sensação de um Deus todo-poderoso, mas o ponto é, estão descontentes porque não estão satisfeitos com Deus. A insatisfação é um sinal de avareza. A insatisfação é um coração que é cobiçoso. A insatisfação é um coração que busca e quer aquilo que não é dele, aquilo que Deus não deu para ele, aquilo que Deus não proporcionou para ele. Ele busca isso. Veja bem, há uma diferença entre você ser uma pessoa próspera, que de acordo com a vontade de Deus você vai adquirindo bens, e é diferente de uma pessoa avarenta. Vou dar alguns exemplos aqui. Olhe para a vida de José. José não foi um homem materialista. José não buscou a riqueza que ele tinha, nem o poder que ele tinha, mas foi um homem que Deus designou para aquilo. E mesmo quando José ele está diante de Faraó, e Faraó diz: como vamos encontrar um homem como esse? Ele diz: não, o que eu fiz aqui é porque Deus me mostrou. Também temos o caso de Daniel. Daniel nunca pediu para ser governador. Daniel nunca pediu para ser um administrador da corte de Nabucodonosor. No entanto, as habilidades que Deus deu a Daniel,
ele fez bom uso disso, de maneira sábia, de maneira humilde, e o texto nos ensina que na medida que Daniel obedecia a Deus, tanto ele quanto seus amigos, Deus os fazia prosperar. Então veja que a prosperidade é um dom de Deus, e normalmente alguém piedoso, alguém que é crente em Cristo Jesus, e que entende essa verdade, ele não corre atrás da prosperidade, é a prosperidade que corre atrás dele. No capítulo 28 de Deuteronômio, é dito isso: se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, estas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no sítio, bendito é o fruto do teu ventre, as crias das tuas vacas. Ou seja, é alguém que está correndo das bênçãos, e as bênçãos de Deus o alcança e o inunda. É Deus fazendo isso. Agora o avarento, ele olha para tudo isso, ele diz: eu preciso disso, tem que ser meu, eu quero isso. Como que Deus dá para o outro e não dá para mim? Como que Deus abençoa o outro e não me abençoa? Mas o autor de Hebreus diz para a igreja: vocês não podem ser assim como crentes, serem avarentos. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa: primeiro, fique contente com o que Deus te dá. Fique contente com o que Deus te dá. E lembre disto: Deus prometeu para si mesmo que de maneira alguma te deixaria e nunca jamais te abandonaria. Então, meus amados irmãos, entenda isso, que o descontentamento, a cobiça, ela é um reflexo que nós não gostamos da maneira que Deus está nos abençoando. Olhe para a parábola que nós chamamos aqui a parábola do filho pródigo, porque na verdade ali é a parábola dos dois filhos pródigos. Ou seja, os dois filhos, o que estava perto do pai e o que vai embora, eles não queriam que o pai administrasse por eles, eles queriam controlar o pai. Tanto o filho que ficou como aquele que partiu. Ele diz: me dá os meus bens e eu vou usar do meu jeito. E o outro que ficou queria controlar o pai, dizer para o pai como é que ele tinha que fazer. Aí quando chega o filho mais novo, né, do mundo, ele diz assim: olha, o senhor nunca matou um carneiro para comer comigo. Agora chega este um aí, nem chama de irmão. Chega este um, o senhor faz tudo isso? Quer controlar o pai. Aqui está o religioso, e aqui está aquele que é mais transparente, vai para o mundo mesmo. O religioso e aquele que vai para o mundo, os dois querem controlar a Deus. E isso, irmãos, é um sinal de descontentamento com Deus. Não está contente com o que Deus faz na vida deles. Então, o mandamento diz: não cobice aquilo que o outro tem. O apóstolo Paulo também nos dá uma luz, quando nós vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele também nos ensina algo muito parecido com o que o autor de Hebreus está nos ensinando, um pouco mais desenvolvido aqui. Na sua primeira carta, no capítulo 6, a partir do verso 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Observe a palavra contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui está um problema nosso. Mas o pastor tem terno e eu não tenho. É claro que os irmãos não pensam assim, viu? Olha o sapato daquele ali. Se eu tivesse um sapato bonito daquele. Ou a cinta de couro, ou algo parecido. Mas observe que, de fato, grande fonte de lucro, o que é? É a piedade. É a piedade. A palavra piedade, meus amados irmãos, é a descrição de um homem, de uma mulher, que vivem na presença de Deus e estão satisfeitos com Deus. Eles amam a Deus. Eles querem servir ao Senhor. Nós fizemos uma leitura aqui do Sermão do Monte, e bem das bem-aventuranças. É lembrar os irmãos que as bem-aventuranças não são dons, são características do crente. O crente é humilde, o crente é um pacificador, o crente é um misericordioso, o crente é alguém que não tem prazer no pecado, nem nele, nem nos outros, por isso que ele chora. O crente é alguém que de fato tem essas características daquele que está no Sermão do Monte.
Então, este homem e esta mulher são pessoas piedosas, e por isso vivem assim. E são homens que estão satisfeitos com Deus. Eles amam a Deus, homens e mulheres, e querem fazer a vontade de Deus, e eles estão contentes com tudo que Deus faz. O apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, quando ele escreve as 4 cartas, ou as 3 cartas, né? E são 4 cartas na verdade: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Paulo estava preso. Paulo não reclamou. Paulo não murmurou, dizendo: olha, mas eu sou um homem que trabalha demais, faço as coisas para Deus, preguei mais do que todo mundo, e por que eu estou aqui? Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele estava contente, por quê? Porque a alegria de Paulo, o contentamento de Paulo, é Deus. É Deus. Então, ele diz que fonte de lucro é o contentamento. Aí ele vai dizer o porquê disso. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar. O dia que nós estivermos diante de Deus, meus amados irmãos, nós estaremos nus. Porque não trouxemos nada. Quando você nasceu, como que você chegou aqui? Assim será o seu fim. Assim será o nosso fim. Diferente dos crentes, que é claro, serão enriquecidos em Cristo, mas é importante entender que todos parecerão ali diante de Deus, nus, para dizer: não trouxemos e não podemos levar. Contentamento. E ele diz assim então para o crente: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentes com quem? Com Deus. Contentes com Deus. Então, Paulo está desenvolvendo um pouco mais isso com relação à vida cristã. Então, quando o mandamento diz: não cobiçarás, a cobiça, a avareza, ela é uma manifestação do nosso descontentamento com Deus. Não estamos contentes ou felizes com o que Deus fez. Por que Ele não fez melhor? Muitas vezes é isso que passa ou pode passar pela nossa cabeça. Mas ainda, irmãos, o mandamento nos ensina mais alguma coisa. Além do descontentamento com Deus, né, também mostra a nossa indisposição de repartirmos o que nós temos. Isso não é muito fácil de fazer. Então, vamos lá para Romanos capítulo 12. E novamente Paulo joga a luz sobre este mandamento. Romanos capítulo 12. E o verso de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu já me peguei nesse erro. Eu não sei se você já passou pela experiência de você estar conversando com alguém que está com algum problema, e aí você começa a ouvir aquilo ali, e depois você começa a contar o seu problema também. E parece que o problema que você passa é maior do que o problema da pessoa que está passando. Eu não sei se você já passou por essa experiência, e é uma experiência muito vergonhosa para quem depois compreende isso. Agora, quando nós somos uma pessoa que somos vazios de nós mesmos e cheios de Cristo, nós aprendemos primeiramente a alegrarmos com quem se alegra. Ou seja, nós, quando estamos biblicamente corretos, nós alegramos com o sucesso dos outros. E nós entristecemos com a tristeza do outro. Nós aprendemos a nos alegrar com os outros e a chorar com os outros. E isso implica em compartilhar alguma coisa. Tiago dá essa ordem para o povo: está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém entre vós contente? Cante louvores com eles. Então, observe que a cobiça, a avareza, esse desejo desenfreado de querer algo que não é nós, nos impede de nós fazermos o bem para outros e compartilhar aquilo que nós temos e somos. Então, meus irmãos, veja que Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E ele diz aí: e tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu amigo tem fome, o que você tem que fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Compartilhar. Então, o mandamento mostra para nós que, além de estarmos descontentes com Deus, nós também não temos a disposição de proporcionar para outros aquilo que Deus faz conosco. Aquilo que Deus faz conosco. Principalmente para os nossos inimigos. A tendência nossa é vingar. Então, amados irmãos, o mandamento mostra para nós o que nós temos que fazer. O que Deus espera de nós. Não para a sua salvação, mas se você é um salvo em Cristo Jesus, você agora está habilitado a fazer isso. Não diga eu não posso, você pode porque Cristo Jesus te deu um novo coração. O Espírito Santo te regenerou, você foi transformado por Deus e habilitado para ser um imitador de Cristo. Olhe para a igreja de Filipos, por exemplo. Convido os irmãos para que abram lá comigo. Filipos capítulo 2, os Filipenses capítulo 2, o versículo de número 4 e o verso de número 5. Paulo diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Ele diz: olha, irmãos, não procure primeiramente os seus interesses. Isso aqui é difícil. Como não? Como que não? Não tenha em vista, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. É isso que Paulo está dizendo. Mas como que é difícil isso? Como que não? Vou dar alguns exemplos aqui. Certa vez, um pregador chegou e disse: olha, você está abrindo um trabalho em um determinado lugar da África. As pessoas que estão lá são muito pobres, elas não têm recursos, e nós precisamos ajudar essas pessoas. E aí então desafiou aquelas pessoas ali, de alguma maneira, a contribuir com aqueles irmãos da África. Havia uma mulher ali no meio que se destacou de todas, porque ela tinha um piano. E esse piano era uma herança de família, que passava de geração a geração. Mas como ela era desprendida dos seus bens, ela vendeu aquele piano e doou para as missões. Há momentos, irmãos, que nós temos que abrir mão de televisão, de conforto, para olhar para o outro. Percebe? Não é pecado ter conforto. E Deus nos dá isso. Mas se eu estiver bem confortado e o meu irmão não, opa, peraí. Alguma coisa não está certa. E aí Paulo diz assim: vocês têm que ser como Cristo. A palavra mesmo sentimento aqui implica a mesma disposição. É aquilo que Cristo se dispôs a fazer por você, ele diz: faça também para o seu irmão. Ou seja, Cristo deixou a sua glória, deixou o seu trono. Ele se fez homem e veio ao mundo, e foi humilhado, e se tornou servo, e foi morto com morte de cruz. E ele fez isso por minha causa e por sua causa. Então Paulo diz: olha, se nós tivermos que abrir mão, assim como Cristo abriu mão, e é assim mesmo, né? É o padrão. Então ele diz que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou dar alguns exemplos de novo para os irmãos, para mostrar como que é difícil isso. Imagine que Deus te desafie você ajudar alguém. E eu aqui não estou dando um de pregador da prosperidade, não farei isso de maneira nenhuma aqui. O dia que eu fizer, vocês me mandam embora. Mas o ponto é o seguinte, olha, pode ser que um dia você tenha um bem, e você vai descobrir que tem uma pessoa que ela precisa do valor do bem que você tem. Pergunto para você, você teria coragem de desfazer dele?
para ajudar aquela pessoa? O seu irmão em Cristo? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que o mandamento está nos mostrando, irmãos? E foi isso que Paulo descobriu. Quando eu conheci a lei, o pecado explodiu. Porque ele percebeu que o que a lei estava pedindo para ele, impulsionava ele a fazer o contrário por causa da natureza pecadora dele. Mas graças a Deus que também ele escreveu o capítulo 8 de Romanos, para mostrar que agora, por meio do Espírito Santo, ele podia controlar o seu pecado, controlar o seu coração, dominar o seu coração, por meio do poder do Espírito Santo. E ele aprendeu que ele podia ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, a mesma disposição que Cristo Jesus teve de vir ao nosso encontro e nos resgatar da nossa situação. Então, meus irmãos, lembre disso, que a lei está dizendo para nós isso. Agora, façamos ao contrário. Vamos viver contentes, vamos ser dispostos a servir ao Senhor, abençoando os nossos irmãos. E por fim, meus amados irmãos, nós temos que lembrar aqui que, na verdade, o último mandamento, ele vai nos ensinar uma outra coisa difícil, que nós somos profundamente egoístas. O pecado nos tornou assim. Eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos. Aqui, e vou começar com a criança. A criança, ela tem um monte de brinquedos. E tem brinquedos que talvez ela nunca brincou. Ou melhor, ela brincou, mas já faz tempo que ela não brinca. Quando você traz uma outra criança para brincar com ela, e ela pega aquele brinquedo que já fazia tempo que ela não brincava, ela fica brava. Ela fala assim, me dá aí, é meu. Isso é meu. E ela faz tempo que não brinca. A mãe e o pai estão quase jogando fora porque ela não brinca. Mas chegou a outra criança, ela faz assim. O problema, irmãos, é que nós somos uma criança crescida. E quando isso acontece conosco, a vontade é a mesma. Isso é meu. Não, 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 não. Então, o mandamento, ele mostra que nós somos um tanto que egoístas. E o egoísmo me faz a me auto-idolatrar, a amar a mim mesmo, mais do que Deus, mais do que os outros. E aí então eu concentro tudo em mim. Eu sofro mais, eu passo mais fome, eu tenho mais sede, e assim vai. Sempre eu, sempre eu. E nós não conseguimos olhar para fora e dizer, peraí, não. Pedro escreveu a sua primeira carta, ele diz, olha, olhe para o mundo, porque há muitos irmãos que estão passando pelas mesmas perseguições de vocês. Vocês não estão sozinhos. Encorajando a igreja que estava sendo perseguida. Então, observe uma coisa, que o mandamento, ele nos ensina o tanto que nós somos egoístas. Nós não queremos repartir, mas queremos para nós, para nós, para nós e para nós. Então, meus amados irmãos, como que nós resolvemos isso? E aqui, então, eu quero terminar com os irmãos. Como que nós resolvemos isso? Vamos voltar para o Sermão do Monte, que eu li aqui no começo. Vamos voltar para o Sermão do Monte, como eu comecei aqui a leitura. No capítulo de número 5, versículo 48, veja o que Jesus te manda fazer. Isso aqui é importante. Ele está falando para crentes, porque ele sabe que crente pode viver assim. Mas ele diz assim, olha, no verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Por quê? Aí ele vai dizer, porque ele faz cair chuvas sobre justo e injusto, e nascer o sol sobre justos e injustos. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Deixa eu perguntar para você uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quem você imita? Quem você imita? Quem é o padrão para você?
Você já parou para pensar nisso? Jesus diz, Deus é o padrão. Assim como Deus é, você também deve ser. Perfeito. Perfeito. Aqui, como eu falei para os irmãos, não é dons, é uma característica dos crentes. E dentre elas é ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Meus irmãos, concluo. Tome cuidado com a avareza. A avareza é um coração descontente de Deus. Entenda isso. Quando você não está contente com alguma coisa, a única coisa que deve te provocar em você ira e descontentamento é o pecado. Mas se Deus tem abençoado você com pouco ou com muito, a Bíblia ensina, esteja satisfeito com isso. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho. E se é isso que o Senhor quer que eu tenha, eu estou satisfeito com o Senhor. É isso que me importa. Então, lembre disso, cuidado com o descontentamento, porque ele é uma manifestação da nossa indisposição com Deus. Uma outra coisa que nós devemos tomar cuidado, meus amados irmãos, é com a insensibilidade para com o outro. Lembre que você deve ajudar outros, compartilhar com outros o que você tem. Pedro diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante e anda. Então, aprenda a compartilhar com os outros o que você tem. Não espere fazer uma campanha, não, procure ver cada pessoa, a sua situação, as suas dificuldades, e compartilhe com ela das suas alegrias e também dos seus sofrimentos. E por fim, meus amados irmãos, cuidado com a auto-idolatria. Egoísmo é auto-idolatria. Eu, para mim, só meu, eu. Não. O crente olha para fora. Ele diz, nós. A oração do Pai Nosso ensina isso. Pai Nosso que estás nos céus. É uma oração coletiva. E o pedido ali é para todos. Aquilo que o crente pede para ele, individualmente, ele está pedindo para todos. Por isso que começa Pai Nosso. É para fora, é para nós, e não para mim só. Então, tome cuidado com o egoísmo, porque isso é idolatria. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, e Ele devemos imitar, e Ele devemos seguir. Amém.